Bom dia, estamos começando mais um Panorama do Brasil, uma parceria do Jornal DCI com a TVB e a Rádio Nova Brasil FM. Hoje nós vamos conversar com Tadeu Bonecore, superintendente da Megadix, uma empresa, uma trainee do grupo Mega, que se especializa na importação de máquinas rodoviárias, basicamente da China. Ele vai contar para nós um pouco desse fantástico universo que ele vive e, sobretudo, que ele tem pela frente. Vão entrevistá-lo, Tadeu, a Márcia Raposo, que é diretora e editora-chefe do Jornal DCI, e o Milton Paes, que é o meu colega da Rádio Nova Brasil FM. Eu disse, e faço agora essa observação como pergunta, eu disse a você que você tem pela frente, aparentemente, um mundo sem fim. Você importa máquinas rodoviárias da China, que produz quantidades compatíveis com aquele universo fantástico, e produz máquinas a preços competitivos. Eu vou perguntar se são boas ou são ruins, num país que tem pela frente algumas obras, e você vai falar delas. Claro, pois não. Realmente, o Brasil está vivendo um momento muito especial. Tá? Além de temos de nos preparar para a Copa do Mundo, que vem aí, é uma realidade, nós temos as Olimpíadas, e também estão acontecendo muitas obras, grandes obras internas no país. Tá? Nós temos, principalmente na região do Nordeste, hoje, realidades que são a Transnordestina. Nós temos a Petrobras construindo uma das maiores refinarias, hoje no Nordeste. Nós temos o Porto, né, do Recife, que também é uma realidade e vai ser uma porta de entrada e saída muito grande para os produtos, principalmente para atender o Norte e o Nordeste. Tá? A transposição do Rio São Francisco, que é uma grande obra, tá? E deve acontecer, já passou por licitações, por homologações, que seria a terceira grande usina do mundo, que seria a Belo Monte. Tá? Fora isso, você tem paralelo uma infraestrutura sendo preparada, que seria o saneamento básico, tá? Ainda muito carente no nosso país. Nós temos também reparos, duplicações e novas estradas sendo construídas, tá? Porque tudo isso é preciso para a gente suportar o que vem por aí, principalmente a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016. Então, Tadeu, é uma realidade. Só para a gente continuar no seu raciocínio. Isso tudo que você enumerou, obras importantes de infraestrutura, representam uma demanda de quantas máquinas rodoviárias por ano, na sua ideia, assim, mais ou menos? Eu vou dar uma ideia para vocês, o que aconteceu nos últimos 4 anos. No ano de 2006, foram vendidas no Brasil 7.000 máquinas. 7.000 máquinas. Quando eu falo de 7.000 máquinas, são números da BIMAC referente aos produtos pás carregadeiras, escavadeiras, retros escavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteiras e skid loaders. Não entra outros equipamentos como guindastres, empilhadeiras, rolos compactadores, não faz parte. Desse universo, que é composto de 6 linhas de produtos, 7.000 máquinas. 2006. 2007, 10.000 máquinas. 2008, 15.000 máquinas. 2009, apesar daquela crise, entre aspas, do segundo semestre, 14.000 máquinas. E este ano, a previsão e os números estão mostrando 20.000 máquinas. Se você pegar de 2006 a 2010, mais do que dobrou.
Tá? E tem uma característica nesse cenário. A partir de 2008, começaram a entrar os produtos asiáticos. Até então, você tinha só os fabricantes nacionais. A partir do segundo semestre de 2008, começou a entrar os produtos asiáticos, coreanos e chineses. Tá? Então, quando eu te falo como esses números refere-se ao mercado nacional das máquinas nacionais, não está contemplado os mercados de máquinas importadas. Eu calculo em 20% a partir de 2009. Como começou no segundo semestre de 2008, talvez uns 10, 15% a mais. Mas hoje está em torno de 20%, em alguns produtos um pouquinho mais. Por exemplo, escavadeiras hidráulicas, hoje você tem muito mais do que 20% na participação desse todo. Tá? Em pá carregadeiras também. Então, é uma realidade, não só pela demanda, tá? Mas a própria opção que o cliente tem hoje de um leque maior de escolha, saindo um pouquinho daquelas máquinas ou daqueles fabricantes nacionais. Tá? Mas, Tadeu, desculpa, mas veja bem, dentro dessa linha de raciocínio, às vezes você encontra, por exemplo, alguns setores assim que ficam um tanto meio reticentes em relação, por exemplo, a adquirir um produto asiático. Que aí vem aquela preocupação, chinês. Exatamente, que aí vem aquela preocupação, e qualidade, e garantia, e até onde eu pude ver, você oferece, né, tudo isso para o seu cliente de forma a deixá-lo tranquilo e ele ter a oportunidade de ver que o material que está indo para ele é tão quanto bom quanto fabricado nacionalmente. Perfeito, Milton. O que acontece, eu acho que aí foi o grande ponto nosso, é você ter escolhido o equipamento certo ou representar a marca certa para o Brasil. Tá? Nós procuramos trazer equipamentos que, como eu digo, quando eu vou explorá-lo ou explodi-lo tecnicamente para o meu cliente, soa muito bem ao ouvido dele. Quando eu falo dos motores, os motores das minhas máquinas são Cummins. São os motores usados... Mas são fabricados na China? Eles são fabricados nos Estados Unidos, tá? E a Cummins tem fábrica na China também. A Cummins tem fábricas em vários países. E o que acontece com a Cummins? Há uma troca de tecnologia e de produtos. Por exemplo, talvez o pistão do motor usado na China é feito no Brasil. Exatamente. Tá? A fábrica deles a aqui, Cummins tem essa versatilidade. Tá? É enorme a fábrica. O importante é que o motor é Cummins, tá? Onde eu tenho toda a garantia da Cummins aqui. Então, o que acontece? Quando eu falo do motor Cummins, aí o cliente fala, pô, meu caminhão é Cummins, a máquina nacional é Cummins. Aí ele me pergunta, que modelo é? Eu falo o modelo, ele falou, pô, é igual o meu. Eu falei, é igual o seu. Então, aí, o cliente já fica muito mais tranquilo, fala assim, pô, eu tenho peças. E o que permite os chineses fazerem tão mais barato assim? A escala. Eu vou dar um número assim que... Não é a mão de obra, o preço da mão de obra. Olha, eu verifiquei isso, tá? Tudo está baseado na escala. Um exemplo. A fábrica que nós representamos no Brasil, ela produz por ano 40 mil máquinas. Vocês lembram que eu falei há pouco que o mercado brasileiro em 2010 vai ser 20 mil máquinas. Só essa fábrica daria conta de atender o Brasil. 2 Brasis. Tá? Por que isso? Eles têm um consumo anual de mais de 400 mil máquinas. O nosso universo é 5%. Então, você imagina uma fábrica que produz 40 mil máquinas. Ele vai comprar muito melhor do que uma que produz 1.000, que produz 2.000. E você sabe que eu vou dividir isso por 40 mil, a hora que eu saio no custo. Então, não existe mágica, não. Tá? É realmente escala.
Tá? Nós estamos falando de máquinas, de fábricas assim, enormes. Eu recentemente voltei agora, em agosto, levei alguns clientes para conhecer a fábrica, eles ficaram maravilhados. Eles falaram, não esperava que eu fosse ver isso aqui. A modernidade, a qualidade, sem dizer o tamanho, né? A gente não consegue fazer a visita a não ser com carrinhos próprios, elétricos, é claro, aonde você vai para conhecer a linha de montagem, onde você vai conhecer desde a chegada do aço, a preparação e tal. Então, quer dizer que eu tenho condições de oferecer ao meu cliente um preço mais barato. Agora, Tadeu, qual a sua perspectiva, tomando por base essa questão da infraestrutura, né, de Copa de 2014, Jogos necessidades do Brasil. Tá? De crescimento na sua visão, no teu segmento. Tadeu, você vai responder essa pergunta do Milton, mas logo depois do nosso rápido intervalo. Nós estamos conversando com Tadeu Bonicori, superintendente da Megadig. E o Milton havia perguntado, diante dessa perspectiva exuberante, para falar o mínimo, do mercado em que ele trabalha como importador de máquinas rodoviárias chinesas, qual é a perspectiva diante das obras que estão pela frente que você vê? Milton, nós acreditamos, esse ano vai ter um crescimento em torno de 35%, porque teve um probleminha no final de 2008 e tal. Mesmo assim, o nosso mercado perdeu um pouquinho, mas vai ter um crescimento em torno de 35%. Nós esperamos que nos próximos 5 anos tenha um crescimento na faixa de 20%. Tá? Eu posso enxergar... 20% não é pouco? Não, porque é um sobre o outro. Tá? Se você colocar, nós temos aí um universo que pode chegar ao quê? A mais de 30 mil máquinas em 5 anos. Tá? Este horizonte eu consigo enxergar. Tá? Que seria você se preparar para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. Nós não podemos esquecer do pré-sal, tá? Que isso está correndo paralelo. Tá? A gente não sabe não ainda... Não está nessa conta aí. Não está nessa conta. O que vai ser isso? Realmente o que vai ser. Mas este universo, este cenário, há 5 anos, eu consigo enxergar. Depois, o patamar que isso vai ficar. Se ele vai manter ou se ele vai diminuir um pouquinho, vai continuar crescendo. Porque o boom vai acontecer nesses próximos 5 anos. É onde a gente vai ter realmente a base que nós precisamos de toda a infraestrutura, tá? Tadeu, e agora nesse momento eu gostaria de perguntar uma coisa a você que, do ponto de vista de um planejador de importações, é fundamental. Essas semanas que passaram, o governo do Japão fez a maior intervenção no câmbio da história do Japão recente. E o Manteiga e o Meirelles foram ao mercado dizer, nós também, porque o Brasil está amargando desde a crise de 2008 uma perda de competitividade porque tem uma sobrevalorização do real. E isso significa que o teu oxigênio pode ser reduzido em algumas miligramas por dia na área do dólar, nesse movimento de defesa do real. Como é que você está se preparando para isso? Você botar para dentro de casa agora, enquanto o dólar está na faixa de 1,70, 1,75, tudo que você puder, e se mobilizar, né? Ou você vai apostar de que a mudança de governo federal que vem por aí não vai afetar a taxa de câmbio? Como é que você está programando essa sua sobrevivência nesses 5 anos que vem pela frente? Tá. Você colocou muito bem. Quando a gente planeja, e quando a gente planeja um negócio grande, muito